Mas vamos seguir adiante. Versos 11 e 12 agora. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. No texto aí nós vemos aí a expressão príncipe do exército. Essa expressão se refere a Jesus. Tem uma expressão semelhante a essa no verso 25 também. Lá diz príncipe dos príncipes, que nós vamos ver mais adiante. No capítulo 9 também, no verso 25, Jesus é chamado de ungido, o príncipe. Também no capítulo 11, que nós ainda vamos estudar, ele é chamado de o príncipe da aliança. O texto também diz que o lugar do santuário seria deitado abaixo, e isso foi cumprido literalmente. A Roma pagã destruiu o templo no ano 70 já da nossa era, e dessa forma acabaram então os serviços religiosos para sempre. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra com relação ao templo. Isso está escrito lá em Mateus 24:2, e realmente foi cumprido. Só que o termo aí não está restrito apenas ao templo judeu. Ele simboliza algo muito mais amplo do que aquelas ofertas de sacrifícios que eram feitas ali 2 vezes por dia no santuário em Jerusalém. Inclui o contínuo ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote em nosso favor. Em Hebreus 8, versículos 1 e 2, lemos: Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Todo aquele ritual feito ali no santuário, no Antigo Testamento, era uma lição que apontava diretamente para Jesus. Deus ordenou ali uma variedade de rituais, porque apenas uma rotina não ia demonstrar adequadamente o Evangelho na sua plenitude. A Bíblia nos diz que Jesus é o nosso Cordeiro, mas também é o nosso sumo sacerdote. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E essa crença de que o Papa é que intercede entre o pecador e Deus, e que ninguém pode ir a Deus se não for por intermédio dele ou dos seus representantes, tenta aí tirar Cristo da sua mediação, do seu trabalho sacerdotal em nosso favor, em favor dos pobres pecadores. Então, aquele chifre pequeno que representava a Roma papal, diz o texto que tira do príncipe, ou seja, de Jesus, o sacrifício contínuo, que eram aquelas atividades ligadas ao santuário, como nós podemos ver em Êxodo 38, Levítico 24, versos 4 e 8, e Números 28, 3. Todas aquelas cerimônias tinham a ver com o perdão dos pecados e da salvação da humanidade. A Igreja Romana agora pretende ser o templo desse novo pacto, e assim eles negam a realidade do santuário celestial, que a Bíblia nos diz que existe, que o santuário terrestre era apenas um modelo, um tipo, como podemos ver em Êxodo 25, versos 8 e 40. Os líderes espirituais da Igreja Romana são chamados de sacerdotes, e eles escutam confissões, só que a Bíblia nos diz que nós devemos confessar nossos pecados diretamente a Deus. Eles também realizam o sacrifício da missa. Isso diminui o único e perfeito sacrifício que é o de Jesus. Essa igreja também ensina que Cristo não é o único mediador ou sumo sacerdote entre Deus e os homens, mas também a Virgem Maria, os santos. Então eles, de alguma forma ou de outra, tentam aí substituir a obra de Cristo no santuário celestial em nosso favor, como nós podemos ver lá em Hebreus 4:16, 8, versículo 1, 9, versículos 11 e 12, e 12, versículos 2 e 3, eles procuram substituir então por uma obra de salvação feita pelo homem, no qual esse chifre pequeno, infelizmente, teve êxito em eliminar o conhecimento e a dependência do ministério contínuo de Cristo no santuário celestial. É assim que eles ensinam, e é assim que muita gente acredita, infelizmente. Daniel
afirma que o papado se levantaria contra o príncipe dos príncipes, como nós veremos no verso 25. Essa expressão levantar indica que ele tentaria ocupar o lugar de Cristo. Paulo também advertiu quanto a isso, quando ele disse o que nós podemos ler lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa doutrina romana de perdoar pecados por meio de um sacerdote humano, eles chamam de confissão auricular, e também a doutrina da infabilidade papal, demonstram bem o cumprimento aí dessa profecia de Tessalonicenses que Paulo nos citou. O texto também diz que lançou a verdade por terra. Nós estudamos no capítulo anterior a profecia que falava de um ataque contra a lei de Deus. Nós vimos ali 3 alterações que o papado fez na lei de Deus. Primeiro, excluiu o 2º mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, e assim ficou faltando um mandamento, ficaram apenas 9. Para que ficassem 10, então foi dividido o 10º mandamento em 2, e também o mandamento sobre o sábado foi substituído pelo domingo. Não só essas mudanças, mas outros ensinos também, baseados apenas em tradição da igreja, têm jogado a verdade da palavra de Deus por terra. E muitas pessoas, infelizmente, continuam aí desinformadas com respeito à vontade de Deus. Existem lá doutrinas como penitências, indulgências, batismo infantil, doutrina da transubstanciação e outras doutrinas mais que não têm autoridade escriturística. Dessa forma, esse poder então lança a verdade de Deus por terra, como diz o texto que nós vimos agora há pouco. Vamos seguir adiante agora versos 13 e 14, que diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. No verso aí podemos ver que Daniel ouve 2 anjos conversando, e um pergunta e o outro dá a resposta. Podemos ver que Deus não permitiria que a sua lei, que o seu povo fossem atacados sem que ele fizesse justiça. Depois de se passarem 2.300 anos, ou tardes e manhãs, como diz aí a expressão profética, o santuário seria purificado. A purificação do santuário terrestre, nos dias do Antigo Testamento, era um juízo de vindicação, um efeito de castigar, de vingar do povo de Deus. E o mesmo se daria no final desses 2.300 anos, quando o chifre pequeno seria destruído, sem auxílio de mãos humanas, como nós vamos ver mais adiante no verso 25. A expressão aí 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, que em profecia são 2.300 anos, é o centro aí da parte simbólica de Daniel 8. Ele é dado aí junto com os animais, com os chifres, que são todos simbólicos, né? Logicamente os dias e o santuário também são aí simbólicos. Ezequiel, que foi um profeta contemporâneo de Daniel, foi informado numa profecia simbólica de que um dia corresponde a um ano. Isso está lá em Ezequiel 4:6. Nós já vimos isso anteriormente. Se você tiver dúvidas, clique no link abaixo para saber mais sobre essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, enquanto os israelitas estavam ainda a caminho da Palestina, depois que eles saíram do Egito, Deus, por meio das mãos de Moisés, relacionou 40 dias de desobediência com 40 anos de punição. Isso está lá em Números, no capítulo 14, versículo 34. Dessa maneira, então, Deus estabeleceu um conceito de dia-ano na mentalidade judaica. Um dia corresponde a um ano, em profecia. Então, a profecia fala sobre o santuário, que seria novamente purificado. Mas que santuário é esse? Naturalmente, ele pensava no Templo de Jerusalém, quando ele teve essa visão aí, aquele templo havia sido desolado desde a invasão de Nabucodonosor. E o dia da expiação, que é conhecido hoje como Yom Kippur,
Era uma festa anual do ritual do santuário no Antigo Testamento, onde o santuário era purificado, era limpo, simbolicamente falando. Esse era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. No restante do ano, apenas eles entravam no lugar santo. E, uma vez ao ano, então, no lugar santíssimo. Durante todo o ano, o povo trazia seus sacrifícios, colocava a mão ali sobre o animal e simbolicamente transferia os seus pecados, as suas culpas sobre aquele animalzinho e imolavam o animal. Ou seja, o animal estava morrendo no lugar do pecador. Aí o sacerdote então fazia um relato daqueles pecados confessados e perdoados e aspergia o sangue daquele animalzinho no altar de ouro que estava no lugar santíssimo, depois do véu. Então, simbolicamente, esses pecados eram transferidos para o santuário. E uma vez ao ano, então, ele era purificado, como se simbolicamente o santuário ficasse contaminado com aqueles pecados. Então, com esse ritual que eles faziam anualmente, é como se estivesse limpando também simbolicamente o santuário. Tudo ali é um tipo, um exemplo do verdadeiro sacerdócio de Jesus, ministério de Jesus em favor de nós. Jesus agora vai até Deus com o seu próprio sangue que ele derramou por nós e oferece em nosso favor. No dia da expiação era dito o seguinte para o sacerdote, isso está lá em Levítico, no capítulo 16, verso 16. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação que permanece com eles no meio das suas imundícias. Todo aquele ritual, então, eram apenas sombras, exemplo do verdadeiro serviço feito no céu em nosso favor. Isso está lá em Colossenses 2, versículo 17. O livro de Hebreus se refere ao tabernáculo como uma figura, uma sombra das coisas celestiais. Está lá em Hebreus 8, verso 5. E sombra dos bens vindouros, que está no capítulo 10, verso 1. Então, como nós já dissemos, cada parte daquele ritual sacrificial, daquele ritual do santuário, inclusive o próprio santuário, apontava para o trabalho de Cristo, o ministério dele em nosso favor. O santuário terrestre, então, era um símbolo de algo muito maior. E ele foi construído, inclusive, de acordo com o modelo dado por Deus, do tabernáculo maior. Isso está lá em Êxodo 25, verso 8 e 9, também em Atos 7, 44 e Hebreus 8, verso 5. O tabernáculo terrestre, então, foi construído de acordo com um modelo, uma sombra do verdadeiro, que é o celestial. Os sacrifícios realizados ali eram tipos do sacrifício maior de Jesus em nosso favor, no novo concerto. Os sacerdotes ali eram um exemplo, eram um tipo, eram figura do nosso Senhor, de Jesus, no seu perfeito sacerdócio. O ministério desempenhado ali também era um exemplo, uma sombra do ministério do nosso sumo sacerdote verdadeiro, que é Jesus, e intercedendo por nós lá no céu. O santuário onde eles ministravam aqui na terra era um tipo também, uma imagem do verdadeiro santuário que está no céu, onde Jesus desempenha o seu ministério. A Bíblia deixa isso bem claro. O livro de Hebreus descreve claramente o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Isso está em Hebreus 8, verso 2. Ele compara então o santuário terrestre com o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, como podemos ler em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11.